dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma da criança, realmente tendo personalidade, características e fala, meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. Pode ser também remanescentes de agonia, onde a agonia injetada dentro de um animatrônico ou de algum objeto, ele pode acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo um objeto assombrado. Segunda regra de Five Nights at Freddy's aqui pra vocês: tudo que tá dentro do universo de FNAF, os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma, graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue que consegue perfluir dentro dos objetos, fazendo com que eles tenham uma carga negativa. Mas também tem uma parte seria de felicidade ou bondade que também pode ficar dentro de algum corpo, mas seria um remanescente que liga dentro dos animatrônicos, pois isso explicaria alguns animatrônicos que eles se movimentam, mas eles não têm uma criança dentro necessariamente, tipo Plush Trap. E explicaria também o Fat, mas o Fat, ele também tem uma alma de uma criança dentro. Então pode ter os dois, pode ter a agonia e uma alma dentro. Basicamente todos os animatrônicos eles têm os dois principais elementos, o remanescente e a agonia, que seria, né, a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas e contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também, que aí inclui Plush Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam um corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente que seria do psicológico, seria um remanescente da personalidade, da característica, do trauma de alguém. E aí seriam os Dark Remnants, que aí explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Freddy e também os Phantoms animatrônicos do FNAF 3. Esse remanescente é carregado na pessoa, é como se fosse um encosto, que a galera fala, que ó, a pessoa tá com bicho, tá com encosto, tá com um negócio ruim. Seria esse remanescente escuro, que ligaria, né, o passado de alguém com o trauma de alguém. E aí então, é por isso que é também uma forma de um coelho, pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. E o Fred, principalmente o Shadow, pois acabou matando, né, uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Então também é a tortura psicológica de alguém. Fora que eu também tenho que contar pra vocês algo que aconteceu com o nosso menininho Michael Afton. Pois, antes de nós entrarmos realmente no FNAF 2, o Michael, ele foi torturado pelo pai e ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele estava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente, na casa que eles moravam. E ele acabou achando onde o pai dele estaria, que seria nessa fábrica muito estranha do Sister Location. Lá dentro, ele acaba vendo a própria irmã em formato de animatrônico e ele também acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma, pois eles não conseguem sair por algum motivo, por conta própria, algum sistema de segurança que impede deles saírem lá de baixo. Então o plano dos animatrônicos é tentarem se juntar em uma forma só, que virou o Energy. Bizarro pra caramba. E eles vão e enganam o Michael Afton pra chegar na sala da Scooping, que seria, né, como se fosse uma colher de sorvete que abrisse a pessoa no meio. E essa colher acaba abrindo o Michael e os animatrônicos entram no corpo do Michael Afton, fazendo como ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por aí, mas carregando todos os outros animatrônicos dentro dele, em forma despedaçada, que é o Energy. Só que aí vai passando o tempo, o corpo dele vai apodrecendo, e depois de apodrecer tanto, ele não aguenta mais e os animatrônicos fogem de dentro dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando, e aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael, e então ele acabou virando um corpo podre, roxo, e seria o segundo homem de roxo. Meio que parecido com o seu pai, que ficou escondido nas sombras, mas na verdade, mais um dos filhos do Afton acabou sendo amaldiçoado pelo próprio experimento do pai. Então, esses experimentos roxo, mais esse remanescente dele ter sido torturado, pode ser a explicação da criação dos Shadows e dos Phantoms no FNAF 3. Pois uma coisa muito importante que o próprio Scott Calton admitiu, que FNAF é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton, que seria o protagonista ou o principal da história. Pois no FNAF 2, ele é o guarda que está ali disfarçado na última noite de Five Nights at Freddy's 2, que é a Custom Night. Ele tá ali tentando achar os rastros do pai, mas antes era um
um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que vai envolver a mordida de 87. Esse outro guarda, ele acabou passando pelas coisas, né, do FNAF normal, e aí acabou acontecendo um acidente, e mesmo assim, o Michael foi lá tentando achar aonde o pai dele está. Foi então que ele acabou se deparando com mais animatrônicos possuídos e uma loucura enorme, que é o FNAF 2. Foi então que os animatrônicos, os toys, começaram a agir de forma muito mais desequilibrada. Vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar a própria programação por conta dessa maldição incrustada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar. Não só também por conta do próprio William Afton, que estava colocando crianças dentro dos animatrônicos. Mais uma vez, cada animatrônico com uma criança. E aí então, os animatrônicos bugaram pra caramba e o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez. Não só por conta dos animatrônicos saírem, né, perseguindo os adultos como se eles tivessem algo de errado, mas acontece algo muito importante, a mordida de 87, onde um guarda daquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente e muito provavelmente foi a Mangle que fez isso, pois a Mangle foi quebrada, né, pelos clientes, né, pelas crianças que iam lá, e eles decidiram não consertar mais ela, deixaram ela lá no canto pra galera brincar e zoar ela. Fora que também pode ser o Toy Bonnie, tem uma galera também que acredita nisso. Mas independente de qual animatrônico que foi, aconteceu essa mordida, e aí o restaurante foi fechado e o Michael foi mandado embora, pois tá rolando uma investigação policial. E aí o lugar vai ser fechado e os animatrônicos vão ser desativados. Mas tudo mudou e tudo foi por água abaixo. Infelizmente, nada saiu daquela investigação policial e tudo foi pra 1993, onde a gente vê o primeiro Five Nights at Freddy's, onde os animatrônicos já estavam tendo esses odores, né, essas coisas bizarras que o William tava fazendo, por conta dele achar que talvez ele fosse ser pego em 93. Ele ainda tava escondendo as crianças dentro dos animatrônicos. A galera começou a perceber pelo cheiro dos animatrônicos. O Michael Afton, percebendo isso, ele vai atrás do pai no FNAF 1 pra ver o que tava acontecendo, vendo se ele achava o pai de alguma forma. Nessa parte da pizzaria, onde você vai sobrevivendo, o Michael talvez estava tentando achar o pai, tentando ver o que estava acontecendo ali, e infelizmente o Michael Afton acaba não encontrando o pai dele. Os odores continuaram e as coisas foram rolando ainda na pizzaria, né? A pizzaria meio que foi perdendo popularidade, independente do Michael ir lá ou não, e os eventos que nós vemos do minigame do FNAF 3 começam logo depois que o Michael Afton sai da pizzaria. Aí o William, vendo que tá rolando as tretas com ele, tipo, talvez alguém descubra o que tá acontecendo, e aí ele vai e decide destruir os animatronics. Mas o pai já tava agindo, ainda usando uma das roupas, usando a roupa de um coelho dourado. E esse coelho dourado foi um dos Spring Locks lá da década de 70 que o próprio William ajudou a projetar. Só que nesse restaurante que os animatrônicos estavam jogados lá, ele vai tentando destruir todos eles para tirar as provas, mas o William acaba tirando as almas dentro desses animatrônicos de alguma forma. E essas almas voltam para aterrorizar ele por conta das merdas que ele tá fazendo. E aí o William, desesperado, tentando ver o que poderia fazer para ele tentar se safar, ele se esconde dentro de uma das suas roupas, a roupa de Spring Lock Bonnie, mas acontece o pior, tá chovendo, o lugar já não tá tão bem, e aí o lugar tem goteira, tá chovendo, a roupa acaba molhando. E a roupa de Spring Locks que os funcionários usavam tinha esse grande defeito de se molhar, poderia quebrar e acabar matando a pessoa por dentro ou travando a roupa inteira, além de ser uma roupa antiga, sem atualizações. William Afton acaba sendo preso dentro da sua própria roupa e ele acaba trancado e travado dentro do seu próprio casulo da morte. Foi aí então que surgiu o Springtrap. Mas ia demorar pro Springtrap virar mesmo Springtrap. Com toda a reputação horrível, com todas as merdas que aconteceram, com tudo que rolou, o restaurante fechou. E aí foi que passou muito tempo depois, a Fazbear tentou se reerguer de alguma forma, e aí acabaram criando algo pra lucrar em cima das lendas que rolou na década de 80 e 90. Criou-se então a Fazbear Frights, que seriam um lugar para ser de terror envolvendo as lendas do passado. Mas o que aconteceu foi
foi algo muito pior ainda. E aí eles acabaram indo para um lugar antigo e encontraram um animatrônico lá, um animatrônico de verdade, da década do passado. E esse animatrônico é o Springtrap. E então o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de novo. Ele vai lá, ainda todo podre, tentando ainda existir, e ele vai para ser o segurança. E aí acontece o embate de novo de pai e filho. Foi então que nessa luta entre os dois, o Michael consegue botar fogo no lugar inteiro. Meio que a Fazbear deu uma desculpa do tipo, foi um curto-circuito. Mas foi basicamente o Michael tentando botar fogo no próprio pai e ele acabar indo junto. Mas não foi isso que aconteceu. Acabou que os dois sobreviveram ao incêndio. O Michael Afton meio que achou que tudo ia passar, mas o pai dele sobreviveu também. Todo bagaçado, todo destruído. E foi daí que acabou virando o Scrap Trap, onde o Springtrap acabou sofrendo muito dano, né, pelo incêndio que aconteceu, mas também pela destruição do seu próprio corpo, que rolou, né, do desmoronamento da Fazbear Frights. Foi aí então que ele acabou se remontando no Scrap Trap. E aí, passou-se mais um tempo, o Henry Emily, depois de todos esses anos, ele acabou montando um plano. Foi esse plano que deu o Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. E esse plano basicamente era de juntar todo mundo no mesmo lugar, só que dessa vez trancar como se fosse uma jaula. Uma cadeia enorme onde ninguém pudesse sair mais e ali iria acabar com tudo de uma vez. O Henry Emily, ele acabou juntando no parágrafo 4 um novo protocolo dentro da Fazbear Entertainment, o que dá a entender que o Henry pode ser que ainda tenha algum poder lá dentro da Fazbear de alguma forma. Foi aí então que ele montou essa pizzaria onde ele foi juntando vários outros modelos de animatrônicos que são, né, a Mediocre Melodies, que infelizmente só estão lá para serem como se fosse umas iscas para os animatrônicos antigos poderem ir lá. E um dos animatrônicos que vai é o Scrap Trap, vai também Lefty, que tem alguma coisa dentro da Lefty, que seria a marionete, e também a Scrap Baby, que acabou saindo dos animatrônicos, que ela se juntou lá com o Energy e montando, né, a sua própria forma, sendo independente. E os outros animatrônicos acabaram se juntando no Molten Freddy. E aí esses animatrônicos vão para essa pizzaria nova tentar pegar mais coisas das crianças para eles se manterem vivos, né, os remanescentes. E aí o que acontece? A Puppet, ela desde a época que ela virou a Puppet, né, a Charlotte, melhor dizendo, ela foi também indo atrás do William Afton de alguma forma, tentando limpar esse corpo de algum jeito, tentando acabar com as coisas dele. Foi aí então que ela acabou dando vida, por conta do dom dela ser possuída pelo animatrônico, ela vai e chega até o FNAF 2 e acaba colocando almas dentro de alguns animatrônicos. Foi aí que eles acabaram ficando perturbados. Mas aí ela acabou fazendo algo bizarro, pois ela acha o Golden Freddy e acaba colocando mais uma alma lá dentro. Essa alma é Cassidy. E aí então ficam duas almas dentro do mesmo animatrônico. E o animatrônico fica muito mais poderoso que o normal. Ela não sabia que tinha alguém lá dentro. Foi aí então que o Golden Freddy acabou fazendo uma loucura de terror pra cima do William Afton. Muito provavelmente foi a Charlotte ressuscitando as crianças, tentando colocar almas dentro dos animatrônicos, mais o que o Golden Freddy fez pra tentar parar o William Afton de algum jeito. Mas meio que não deu tão certo desde aquela época. O William Afton só foi parado lá em 93. Então a Puppet meio que... Desculpa, peraí, foi caixão.